Olá, olá, boa noite, graça e paz a todos. Nesta noite de quarta-feira, dia 13 de maio, queremos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor, que está em Hebreus capítulo 8, verso 4 e 5, que diz-nos o seguinte: Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Veja o quanto isso é sério. Vamos orar, pedir a Deus a sua orientação, a condução dele pelo poder e a graça maravilhosa e o favor do seu Espírito. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nesta noite queremos compartilhar mais uma porção da Tua palavra, como já foi lida, que o Senhor nos instrumentalize pelo poder do Teu Espírito, para podermos, meu Pai, comunicar a Tua palavra com a devida eficiência na dependência do Senhor. Não de mim, não do homem, mas do Senhor. Dá com que, ó Pai, nós que compartilhamos daqui, que falamos daqui, possamos alcançar por graça e misericórdia os corações que estão do outro lado, para o louvor e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, eu quero trazer um tema esta noite, que é o seguinte: deixando as máscaras da vida para viver a vida de Deus em nossa vida. Veja que isso tem tudo a ver com o texto lido e com a carta aos Hebreus que nós temos estudado nesses tempos, né? Nesses últimos 40 dias, 40 não, tem mais de 60 dias que estamos compartilhando mensagens e mensagens nesta belíssima carta que cada dia me encanta mais e mais ainda. Deixando as máscaras da vida para viver a vida de Deus em nossa vida. Esse é um desafio diário para mim e para você. Mas veja que nós estamos compartilhando aqui nesse texto algo, não é, tremendo, importante demais, que foi tão importante quanto é importante para nós hoje, como foi para eles no passado. E aí, quando no início, então, da nossa leitura diz, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Veja o quanto isso é sério. Está falando acerca de Jesus, isso mesmo. Se Jesus estivesse na terra, ainda naquele tempo, quando essa carta for escrita, diz o autor que pelas circunstâncias, nem mesmo sacerdote seria. Quem? Jesus. Nem Jesus seria sacerdote, queridos. Vejamos, olha só, eu quero trazer um texto também que está em Lucas capítulo 7, verso 31, em diante, que diz: a que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Como é difícil agradar o povo ou convencer o povo da verdade. Queridos, tem gente que fala mentira como se fosse uma verdade e engana muitas pessoas, conquista muitas pessoas, muitos corações. Mas tem gente que fala a verdade como se fosse mentira e não consegue convencer a ninguém. Falta convicção. Mas também, queridos, falta aceitação daquilo que é verdadeiro no coração do povo.
Nem Jesus conseguiu agradar o povo. E o povo que esperava por ele. Veja que eles estavam baseados de uma promessa. Mas nem eles que estavam esperando a realização e a concretização dessa promessa, quando a promessa se fez real, eles não aceitaram. Imagine o restante de nós nos nossos dias, que são dias conturbados, não é? Tem gente falando de tudo, muita coisa e pouca verdade nestas muitas coisas. E a gente vive muitas vezes aí a reboque de uma coisa e de outra. Por isso que a gente chama a sua atenção para esta palavra. Então, não é? Deixando as máscaras da vida para viver a vida de Deus em nossa vida. Esse é um desafio. Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a tantos quantos recebeu, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creram em Jesus, no seu Filho, que era a promessa. Mas em segundo lugar aqui, queridos, porque ele não seria sacerdote. Primeiro, não atendia os requisitos da lei de Moisés, em um primeiro sentido. Jesus não era descendente da tribo de Levi, da onde deveria vir todos os sacerdotes. Jesus, então, era da tribo de Judá. Primeiro, então, Jesus estava fora. Segundo, os judeus acrescentaram tanta jurisprudência no decálogo, na lei de Deus, que preste atenção, no tempo de Jesus existia mais ou menos 3.050 leis. Lá no Sinai, Deus deu 10, que a gente chama de decálogo, as 10 leis para Moisés. No tempo de Jesus, veja o quanto o próprio povo de Deus, foi acrescentando jurisprudência e muitas delas ao seu bel prazer, de acordo às suas conveniências, prejudicando então a lei verdadeira dada por Deus. Mas veja o seguinte, o quanto isso é prejudicial. Por isso que tem algumas máscaras que têm que serem tiradas, por se não dizer todas da nossa vida, para que a gente viva uma vida transparente, clara e cristalina diante de Deus. Veja Colossenses 2, 20 em diante, que diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Paulo perguntando para a comunidade dos Colossos. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, misturado com incredulidade. Todavia, não tem valor contra a sensualidade. São tantas leis criadas pelo homem, mas que no final não servem para nada. Não tem valor algum, no caso que Paulo está falando aqui, contra a sensualidade. Não toque nisso, não faça aquilo outro. Leis e mais leis, mas que no final não adianta nada. Não acrescentou, pelo contrário, tirou a oportunidade. Tem que tirar essas máscaras. Em terceiro lugar, todos os sacerdotes ofereciam alguma coisa de acordo com a lei que Moisés exigia. A lei que foi dada a Moisés. E essa lei exigia, então, alguma coisa. E Jesus também não cumpriu esse requisito dentro desse quadrado. Tinha todo um ritual no templo. Muitos estavam dominados, queridos. Mas dominado pelo quê? Pelo pecado. Quem? Os próprios sacerdotes. Os próprios trabalhadores serviçais do templo. De acordo com a conveniência deles. De acordo com aquilo que eles queriam. Interesses escusos. A corrupção também corria solto, inclusive na religião judaica, no exercício
do sacrifício, no exercício do culto a Deus. Veja como Jesus tratou isso, João 2,13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Estava consumindo a Jesus, o zelo que ele tinha. Mas estes outros que se diziam zelosos, queridos, estavam se aproveitando, corruptos no quesito de religião. A gente se admira muito do que acontece no mundo político, mas no mundo religioso, no tempo de Jesus não foi diferente. Antes de Jesus não foi diferente. Nos nossos dias também não tem sido diferente. Outro dia, conversando com meu filho acerca da corrupção, visto que está nos noticiários dia e noite, ele disse: pai, como que as pessoas querem políticos honestos se as pessoas mesmas são corruptas? E o reverendo Joel um dia falou algo importante. A política não faz corruptos. A política revela os corruptos. É oportunidade que é dada para o caráter ser revelado. Queridos, as máscaras têm que caírem por terra. Têm que serem tiradas. Em quarto lugar, a lei que seria temporária veio por um tempo apenas como sombra e símbolo, sinal do real que viria depois, mas virou eterno para os judeus. Eles acharam bom, acharam cômodo a manipulação. Veja que no templo, quando Jesus entra, faz um chicote e bota todo mundo para correr dali. Veja que eles estavam se aproveitando. Era proibido vender o animal? Não, porque tinha muita gente que vinha de muito longe e não teria condições de trazer um bode, um novilho, um animal, uma ovelha ali, para ser sacrificada. Então tinha as pessoas que estavam ali em Jerusalém, que tinham essas criações e que poderiam vender de forma honesta. Mas sabe o que eles fizeram? Pegavam seus bodes, suas pombas, seus bois, levavam para o templo e ali virou uma feira do rolo. Era rolo. Era cada um fazendo negócio ao seu bel prazer, lucrando às custas do templo, do sacrifício e do pecado dos outros, eles mesmos pecando também. É triste, queridos. Essa comunidade, eles estavam deixando o real e se apegando ao simbólico. Como somos tentados a isso também nos nossos dias, como somos tentados a amar coisas. Como a nossa crença pode deturpar a verdade, e isto em nome da verdade. Isto é tão real que muitas vezes ouvimos uma coisa e entendemos outra. Sabe por quê? Porque já é o nosso conceito formado acerca daquilo. Veja um poema de Fernando Pessoa para retratar um pouco essa verdade também para nós. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti. E aí perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei-me
fora a máscara e dormir no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Queridos, reconhecimento de alguém que colocou uma máscara por um tempo. E de repente, quando ele caiu em si, que foi tirar a máscara já fazia parte da sua realidade. Às vezes, tem muita gente se escondendo atrás da religião. Colocou ela por um certo tempo na expectativa de logo, logo tirar. Mas se travestiu disto de tal forma que hoje a religião e não Deus domina a vida. Como sabemos disso? Porque muitas vezes amamos mais coisas do que Deus, amamos mais coisas do que gente, amamos mais coisas do que aquilo que Deus ama. Os hebreus começaram bem no aspecto religioso, mas logo, logo começaram a acrescentar coisas estranhas e a religião quase passa a ser uma fraude, pois estava cheia de maquiagens, de tal forma que os líderes religiosos eram chamados de hipócritas. E veja que esta palavra não era uma palavra ofensiva naqueles dias, mas no sentido que Jesus falou com os líderes fariseus, veio a ser um termo pejorativo. A religião, com o tempo e a intervenção humana, perdeu a sua finalidade e a sua simplicidade. Queridos, de tal modo que os hebreus agora tiveram dificuldade para deixar as sombras e se apegarem à realidade. Qual que é a nossa realidade hoje? A nossa realidade é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O que eram as sombras, os símbolos, os ritos que apontavam para a realidade que viria, que era Jesus e que de fato veio no tempo deles. A pergunta que eu faço é: em quem você tem se apegado ou no que você tem se apegado nos dias de hoje? Jesus é uma realidade em sua vida, ele tem mais valor do que coisas para você, tem mais valor do que sua casa, tem mais valor do que o seu carro, tem mais valor do que o seu diploma, tem mais valor do que o seu emprego. Jesus tem mais valor do que o seu cachorro. O que você cativa mais no seu coração? O que você mais ama? E aí a resposta fica fácil. De que você mais cuida? Aí a resposta fica fácil. Dá para você medir isso com essas perguntas. Como você pode provar isso? Se Jesus é mais importante, se é Ele que está habitando de fato no seu coração, na sua vida. De fato, é um exercício de fé diário. É uma fé acima das circunstâncias. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Confiança plena. Olhando para os montes, o salmista via cavernas, possivelmente cheia de salteadores, de ladrões, de homens perversos, maus, que estavam à beira do caminho para assaltar essas pessoas. Mas ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Estou no meio de ladrões, né, que era a realidade do Salmo 121. Mas o meu socorro vem do Senhor. Às vezes a gente julga nesses dias, estamos rodeados de ladrões, e aí trazendo, né, com muita tristeza no mundo político, e às vezes a gente diz, estamos rodeados de ladrões. Mas façamos como este salmista que escreveu esses salmos aqui. Mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor.
Precisamos deixar as máscaras da religião cair, para a gente não confiar na religião, não sermos religiosos, mas sermos pessoas de fé que creem no Jesus, que está atuando nesses dias, nesse tempo de crise, de confusão, de tantas chateações e demandas. Abacuque 3:17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Exultar no Senhor. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, é um momento conturbado que Paulo viu a morte lhe tragando. Ele escreve o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscitou os mortos, ou que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Tanto a morte, queridos, da carne naquele instante, como a morte espiritual. E aí ele diz: em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Deixando as máscaras da vida para viver a vida de Deus em nossa vida. Esse é o desafio. Esse era o desafio para essa comunidade dos Hebreus, ali no capítulo 8, os versículos que lemos 4 e 5. Uma chamada de atenção desse povo para deixar as máscaras da religião que não deixavam eles crerem de fato e de verdade em Jesus. É tão mais fácil a gente olhar, ver e crer, porque é aquilo que a gente toca, apalpa. Por isso, queridos, que cristianismo é questão de fé. Porque bem-aventurados são os que não veem, mas creem. A gente precisa deixar as máscaras da incredulidade caírem. Nós precisamos deixar, queridos, as máscaras da religiosidade caírem, para que a gente possa alcançar os benefícios paternais do Senhor e vivermos a vida de Deus em nossa vida para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos dê uma boa noite, uma noite abençoada para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Um abraço.